Voltamos a apresentar Conquista.com, o programa que não desperdiça o seu tempo. Agora são 5h40, estamos de volta hoje com o Dr. Cadete no Conquista.com. Ele já chegou chegando, já chegou agradando. Antes de entrar no ar, já está todo mundo sorrindo. É uma presença, o nome disso é presença, carisma. Doutor Cadete está aqui com a gente, inclusive atendendo um pedido de pauta da nossa repórter Natália Rocha, que acaba de ser mimada. Você viu o mimo? Acaba de ser mimada com o presente, ganhou um pendrive todo glitterizado. Muito bonito, gente. Olha, depois vocês assistem lá no blog Conquista.com. Lindíssimo, muito bom gosto e uma delicadeza do Dr. Cadete. Robson, sabe quem disse que assistiu o programa? Quem ouviu o programa hoje? Nosso amigo Dr. Ricardo Ferraz. Um abraço. Não iria perder o seu programa. Vizinho, meu amigo. Gente boa. Pois é, gente. Gosto muito dele. A sugestão de pauta da doutora Natália, prontamente atendida pelo doutor Cadete, métodos anticoncepcionais, né? Cada mulher, em cada fase da vida, se é casada, se é solteira, se é jovem, deve ter uma alternativa nesse sentido. Boa tarde, mestre Cadete. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui. E um tema muito bonito, né? Métodos anticoncepcionais. Aquilo que revolucionou depois da década de 60 com a pílula. Mas você sabia que os métodos anticoncepcionais existem desde a época desde Egito, desde o homem, é do Egito, né? Eu ouvi falar daquela intestino de carneiro para fazer preservativo. Esse foi um pouquinho mais depois. Foi depois, o Egito era fezes de crocodilo. Do Nilo. Usava, botava na vagina, não sei qual o motivo, provavelmente mudava o pH vaginal. E matava o sêmen. Matava os espermatozoides. Cleópatra usava, né? O intestino de carneiro, ele tem uma relação, me parece que na época de Henrique VIII, na Inglaterra, você que gosta de história, né? Sim, muito. Henrique VIII, ele tinha muitas mulheres, né? Eram 8. Então o pessoal por isso preocupado que era com o número. Não, né? Porque, talvez, né? Então, porque precisava se preocupar muito com o número de descendentes ao trono. Sim, para não ter bastardos. Aí resolveram colocar um preservativo, o condom, a camisinha, e usavam um intestino de carneiro. Quer dizer, aquela película que recobre o intestino, né? Exatamente. Diz que Casanova colocava também, né? Colocava até limão dentro da vagina das mulheres, porque mudava o pH. Mas eu vou te contar isso é verdade mesmo. Não. Se alguém tiver paciência de não tem colocar o limão... Só diga isso, doutor Cadete, não tentem fazer isso em casa. Fazer alguma coisa com vodka, né? Mas o limão, como ele é ácido, então ele modifica o pH vaginal e, consequentemente, mata o espermatozoide. Então, tem uma brincadeira que não é brincadeira, mas é verdade. Se você não tiver juízo e quiser fazer uma coisa muito rápida, pode pegar também um Sonrisal. E o Sonrisal é ácido acetilsalicílico, então ele deixa a vagina tão ácida que o espermatozoide não entra. Mas isso é brincadeira, quer dizer, isso é verdade. Mas não é necessário fazer isso que você encontra isso. Já inventaram a pílula. Já pensou um Sonrisal? Pois é, né? Pode ser que um fator de concentração que do lado masculino pode ser triste. Mas os anticoncepcionais, os preservativos, eles acompanham a história da humanidade. A preocupação é numa gravidez não planejada, né? Uma gravidez não e doenças sexualmente transmissíveis mais recente por causa disso. Os dois podem ser associados. Mas tudo mudou na década de 60, né? Quem foi eu não lembro o nome dele mas agora. Ele inventou e aí na realidade tudo começou com as mulheres que descobriram essa liberdade sexual. Podiam agora transar como quisessem, ou namorar e não engravidar, que era a grande preocupação. Imagine quantas e quantas mulheres da humanidade não transaram a primeira vez, engravidaram na primeira vez. Então isso é um grande... E aí surgiu, a gente tem um monte de anticoncepcionais. Sim, aí assim, de acordo com fase da vida, constituição física, o que é que nós temos assim, em termos, vamos abrir um leque aqui. Nós temos a primeira, que é a pílula. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando pensa em anticoncepcional é como o banco, o cara do banco chega para você e diz assim: quer investir aqui? Qual o seu perfil? Assim é a mulher, a gente vê que tem o perfil dela. Ela quer engravidar logo, ela quer passar muitos anos sem engravidar, ou ela definitivamente não quer nunca engravidar. Para cada coisa tem um. Ou ela já tem muitos filhos e não quer mais engravidar. E você tem também, não existe um método anticoncepcional ideal para todas as mulheres. O que existe é o método ideal para você. Por isso existe um leque grande. É uma coisa individualizada. É individualizado. Por exemplo, dos mais
O mais conhecido no mundo é a pílula anticoncepcional. Essas meninas que começam cada vez mais cedo, né, a namorar, a vida sexual e tal. E aí, doutor Cadete, nesse caso a pílula e o preservativo, né? Ou só o preservativo resolve? Então eu vou contar para você em termos de eficácia, né? Em termos de qual é o que engravida, o que tem falhas, digamos assim. Todos têm falhas. Nenhum todos, é 100%. não. Só existe um método anticoncepcional seguro. Aliás, dois. Um é um método novo que é um dispositivo intratubário. Não tem na Bahia ainda. O médico no consultório coloca um canudozinho, um palitozinho dentro da trompa da mulher. É descoberta recente. Poucos anos. São Paulo já faz, é muito caro. E esse é provado até agora que ninguém conseguiu engravidar com ele. O que é que ele age? Ele entope a trompa de forma que não tem como passar o espermatozoide. Tá? Ele pode ser retirado depois? Não, é definitivo. Não muda mais. É uma esterilização. É uma esterilização, na realidade. Esse é um. O outro método seguro é não ter relação. Não tem relação. Não tem relação. Se você não tem relação, zero. Não vale aquela relaçãozinha ali sem penetração vaginal. É zero de penetração. Esse é eficaz. Os demais todos têm algum grau maior. Os que têm menos possibilidade de engravidar são o DIU Mirena. O DIU e a pílula. Como é o DIU? O DIU é um. Vou dar uma ideia para você. Pense num palito de fósforo. É daquele tamanho. Só que ele é em forma de T. Naquele formato. O palito, são dois palitos. Um forma a letra, que forma a letra T. Certo. Uma haste horizontal, uma haste vertical. É do tamanho de um palito de fósforo. E ele é colocado, é flexível, é feito de um material plástico. E esse material ele pode ser envolto ou por cobre, é o chamado DIU cobre, T de cobre, T porque tem o formato do T. Ou por uma substância hormonal que contém na pílula, mas é colocado nessa hastezinha e vai liberando durante 5 anos. 5 anos ele fica lá? Ele fica 5 anos lá. Então, não é toda mulher que pode usar o DIU T de cobre. Por exemplo, mulheres que têm sangramentos excessivos, uma menstruação forte, não pode usar, porque o próprio DIU, o próprio cobre, irrita ali a mucosa e faz com que sangre mais ainda. Então, isso é para mulheres que tenham um ciclo menstrual normal. Mas ele pode ser retirado da mulher que é engravidar. Retirou, no outro mês ela pode engravidar sem problema nenhum. E tem algum risco de doença, Não há. O risco é só infecção. Outras doenças é o deslocamento dele. Ele pode ser deslocado espontaneamente. Quais são as chances dele se deslocar? Olha, as chances são muito pequenas. Eu não tenho nem a precisão em termos de percentual agora, mas eu lhe digo que a chance é 1% talvez, ou menos. Raramente eu vejo um DIU deslocado. Tá? O outro é o DIU Mirena, o DIU com levonorgestrel. Mirena, inclusive, é o nome comercial, mas só existe ele, então não tem como não falar dele. Hormônio também. Ele tem um hormônio, né, o levonorgestrel, e esse hormônio ele é soltado liberando dentro do útero. Ele tem um mecanismo de defesa diferente do DIU T de cobre. O DIU T de cobre, quando o espermatozoide passa por ele mata o espermatozoide, porque os íons cobre produz uma mudança do pH, do ambiente vaginal. O hormonal, ele inibe o crescimento do endométrio, daquela parte que segura o bebê. Tá? E, portanto, ele diminui o fluxo menstrual, e algumas mulheres nem conseguem menstruar com ele. Tá? E ele não precisa estar todo colocadinho certinho lá dentro. Mesmo ele mal posicionado, ele tem uma eficácia normal, porque o mecanismo dele é diferente. A diferença dele é preço e a diferença dele é o tempo. O T de cobre é 10 anos e o com hormônio são 5 anos. Esses dois, doutor Cadete, só o profissional coloca. A mulher só não médico, pode comprar na farmácia e colocar em casa. Não. Isso é só médico. Tem indicação, tem que fazer o exame antes, tem que saber se o útero está normal, ela não pode ter infecção, porque o DIU ele aumenta o índice de gravidez ectópica e ela aumenta também o índice de infecção. É aquilo que o doutor Cadete falou, nenhum deles é 100%. Nenhum é 100%. E pode ter uma rejeição. Nem a ligadura de trompa. A mulher pode ter uma rejeição. A ligadura de trompa tem um índice de 1%. A mulher, naturalmente, ela tem a saúde tranquila, sangramento normal, mas ela pode ter uma rejeição ao DIU? Pode. Algumas mulheres, ela tem uma expulsão do DIU. Por um mecanismo ainda não muito conhecido, o outro contrai e expulsa o DIU. Natural. Isso não é defeito, não é um erro médico, não é anomalia dela, é natural. E são poucas também. Eu boto o DIU praticamente toda semana. E tem que fazer supervisão, né? Tem, porque para ver se ele está no lugar.
Porque de vez em quando a mulher chega e diz, engravidei com o DIU. Quando você vai olhar, não tem mais DIU. O DIU não está lá, o DIU está deslocado. Recentemente eu tive uma pessoa que engravidou com o DIU no lugar certinho. Inclusive perdeu esse bebê, que é uma das consequências de engravidar com o DIU também. Agora, doutor Cadete, pode acontecer. Diafragma, o que é que chamam de diafragma? O diafragma é um método que é pouco usado, mas é excelente. E quem usa não quer abandonar, de tão bom que é. Quando eu mostrava e mostro o diafragma para uma mulher, ela faz logo uma cara de horror e não quero saber disso. Mas quando ela usa, antigamente os laboratórios, alguns davam uma amostra para poder a gente mostrar para mulher e tal. Então ela usava ou dá. Elas amam o diafragma, mas ele tem um índice de falha grande. O índice de falha grande é porque o diafragma você tem que colocar e retirar. Como é ele, doutor? Ele é um anel. Pense num anel, um anel de borracha. Ele é um anel de borracha e esse anel ele se amolda à cavidade vaginal. Então você comprime com a mão esse anel, ele fica bem pequeno, que é um anel. A mulher pode manipular. A mulher que coloca todo dia. Tipo lente de contato. Isso, exatamente. Gostei é uma boa visão que você tem. Você tem uma boa visão. Uma lente de contato. Tá num lugar um pouco diferente. Exatamente. Então ela passa o espermaticida, que é uma pomadinha que tem um creme à base de ácido acetilsalicílico, parente do sorrisal, do limão. Passa aquele não pode passar sorrisal não, né? Não pode passar sorrisal não, né? Passa aquela substância ali e coloca na vagina. Quando ela terminar a relação, no dia seguinte, ela coloca o dedo. É uma haste, né? Então ela localiza muito facilmente, puxa a haste e sai. E ela lava. Ela tem que tirar no dia seguinte. Se ela tirar na mesma hora, após a relação, pode engravidar. Por que é que ele é um bom método? Eu aconselhava ele, qual é a mulher ideal para usar? Aquela mulher que o marido mora longe ou trabalha fora e o vê poucas vezes no mês. Pensei que era aquela que o vizinho... Não, também não. Por que isso? Porque quando ele viaja sempre, aí ela sabe que ele vai chegar. Se vai chegar, a ideia é que você tem que um casal que está distante vai ter relação. Então ela já sabe que vai ter relação. Então ela usa na hora de dormir e só tira no dia seguinte. Eu aconselhava alguns adolescentes, na década passada, quando eu fazia essa clínica, eu aconselhava alguns que o namorado morava em Salvador, ou a namorada estudava fora e vinha passar as festas de ano. No festival de inverno, por exemplo. Então não querem usar pílula, não pode usar camisinha. Então se usava o diafragma, que é um método excelente. Mas tem sua falha em torno de 10%. Doutor Cadete, a famigerada pílula do dia seguinte, que muitas vezes é tão mal utilizada. O que é que ela é? Como é que ela faz? Ela é excelente, agora tem um índice de falha maior que a pílula comum. A pílula comum tem uma falha de 1%. O DIU tem uma falha de 1 por 1000. Sabe o que é isso? 0,0. Algumas pílulas é 1 por 1000 também. Ou mais do que isso. Significa 1000 mulheres para poder ter uma falha. E essa falha, quando a gente vai olhar no DIU, tem alguma coisa que não é só o DIU que falhou. Alguma coisa no manuseio, no posicionamento? Não, e outras coisas. Por exemplo, alguns antibióticos interferem no DIU não, no anticoncepcional, e perde o efeito. E às vezes quando a gente vai lá tem isso. Ou tomou fora da época. Né? Era para tomar, mini pílula, ou então uma pílula de uma substância muito pequena em quantidade, então ele tem que ser tomado, sempre tem um componente. Tá? Mas no caso da pílula do dia seguinte, ela age. A pílula do dia seguinte, ela age mudando o tecido interior do útero, fazendo com que não haja anidação, não haja o encontro do ovo com o útero. E há um índice de falha grande. Por quê? Porque nem sempre a mulher usa a pílula do dia seguinte ou tem relação, ela usa a pílula do dia seguinte corretamente. Tá certo? Tem uma margem de erro a pílula do dia seguinte em torno de 5 a 8%. É alto. Tem risco, doutor, se a mulher ficar usando muito? Porque é uma quantidade grande de hormônios. Não, né? ela não é que ela tem risco de vida nenhum. Ele é um hormônio. Ela desregula o ciclo dela. Ela não é feita para se usar todo mês. Se a menina, se a mulher acha que vai ter, que usa. Mas é errado, entendeu? É errado. Se você pegar uma mulher, seja adolescente ou não, e ela tem relação sexual toda semana, e toda semana ela usa a pílula do dia seguinte, nunca vai regularizar. Por que ela não usa uma pílula de menor dosagem continuamente? Ela vai melhorar em muitas outras situações. Tá? Então a pílula, ela é boa. E hoje, antigamente a mulher comprava a pílula na farmácia. Eu aconselho que ela deve comprar em qualquer lugar na farmácia. Mas antes de usar a primeira vez, dá um pulinho hoje no médico. Existe uma relação muito íntima hoje entre a pílula e a trombose.
Existe uma relação hoje entre a pílula e um tumor de fígado. Então, pelo menos para que ela possa ver que ela está segura. É como o doutor Cadete falou, é individual. Precisa ver ela, o que é que ela precisa. Exatamente. E a injeção, doutor Cadete? A injeção é maravilhosa, é hormônio também. Todo método é bom. Algumas injeções podem engordar um pouquinho. Mas como é que ela funciona? Ela funciona da mesma forma. Você tem 2 tipos de injeção. Tem uma semanal, tem a mensal, tem a trimestral. São medicamentos, são seguros, muito seguros. Elas agem, elas usam medicação de depósito. Então essa medicação ela age continuadamente durante 3 meses. Ela bloqueia 3 meses essa menstruação. Então tem as indicações e contraindicações. Tem um implante também. O implante é uma substância que é a mesma da pílula, que é colocada no subcutâneo. E demora 6 meses, tem implante de 6 meses, tem de 1 ano. E os adesivos? Tá? E os adesivos, olha quantos. A gente está começando a descobrir muito gigante. Adesivo é seguro? O adesivo é tão seguro quanto a pílula. Aquilo é uma pílula. A diferença é que a composição da substância é de uma forma que possa ser absorvida exatamente pela pele. Mas ele sofre alteração, por exemplo, se a pessoa tomar muito banho, para de funcionar ou não? Não, de forma nenhuma. Ela tem que usar corretamente naquele lugar. Quer ver outra método concepcional que as mulheres adoram quando usam, quando a gente mostra não gosta? O anel vaginal. É um diafragma sem o plástico do centro. É só um anel. Certo? Um aro, exatamente. Neste aro de plástico, né, que tem um material, esse aro de plástico tem ali as substâncias iguais à da pílula que toma, só que ela vai ter uma absorção pela vagina, ela vai diminuir a passagem pelo fígado, porque primeiro, então a intoxicação vai ser menor, tá certo? E ela é tão eficaz quanto o resto da pílula. Então, conclusão, você tem um monte de opções para ter uma gravidez planejada, né? Agora, doutor Cadete, a gente falou da mulherada, mas já existe coisa para o homem também agora, né? De ingerir, inclusive, aí, né? Tem, mas eu não tenho ainda aqui, não existe aqui ainda, né? Não, né? Não. Mas já estão... Mas é reversível? Já, é reversível, sim. O homem, quem fala muito bem disso é o meu amigo Ricardo. Exatamente. Né? Ricardo, que é o doutor desse assunto. Não vou nem colocar aqui esse assunto para ele aí. Certo. Tá certo? Que ele fale da vasectomia. A ligadura de trompa, né? Que é outro método anticoncepcional, mas só que hoje a gente trata ele como definitivo, ou pelo menos a paciente tem que estar bem definida. E eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que é verdade, está aí no livro todo, que você sabia que existe uma lei que proíbe ligadura de trompa em mulher grávida? É lei, de 1996. E é muito claro, não se pode ligar trompa de mulher grávida, exceto se o médico vê durante a gravidez, durante a cesárea ou o parto, que ela tem risco de vida numa gravidez futura. Entendi. Isso agora, é um procedimento... Isso é uma coisa que acontece muito. Isso, e é bom deixar claro que ela pode ligar depois do parto. Isso é gratuito, ela vai a um serviço público de planejamento familiar e lá o médico explica quais os métodos que tem. Ela tem 3 meses para pensar ou se arrepender. Tá certo? Gente, fantástico. Inclusive dizer o seguinte, a gente falou de métodos anticoncepcionais, mas o doutor Cadete não deixou de falar de uma outra coisa sempre que é importantíssima. Inclusive um grande amigo do doutor Ricardo, grande amigo meu também, doutor Luiz Eduardo Machado, é que levanta essa bandeira. Claro, né? Vamos mandar esse vídeo do doutor Cadete para ele? Luiz Machado é um dos médicos mais conceituados do país, talvez da América Latina. Pois é, eu tenho uma gratidão conhecido eu que viajo a congressos internacionais, já ouvi falar em vários países da Europa e da América. Tem um cara de 1,96 m lá em casa que foi ele que ajudou a vir. Por isso que é inteligente. Pois é, doutor Cadete, mais uma vez, brilhante o papo. E planejamento familiar, viu? Por trás dos métodos tem essa mensagem, né? Isso. Importantíssima. Gente, muito obrigado, doutor Cadete. Eu que agradeço estar aqui. Pois é. Com essa turma maravilhosa. Exatamente. Muito obrigado. Quinta-feira, isso aqui tá tudo no blog amanhã, blogconquista.com. Acesse, nós voltamos amanhã com mais uma edição do Conquista.com. A todos, muito obrigado. Já, Cidade Esportes. Confiança é saber que quando precisamos, temos com quem contar. Poder confiar é essencial para a vida e também para a saúde. A Clínica Sonar, além de possuir equipamentos de última geração para diagnósticos por imagem, como ressonância magnética, tomografia, mamografia digital e ultrassonografia 3D, conta com profissionais que são referência na elaboração de resultados seguros e precisos. Sonar, confiança que você vê.